Olá, meu nome é Everton Santos e nessa videoaula estarei explicando como é que funciona o operador ternário, certo? Vamos trabalhar com Dart puro, sem importações desnecessárias, para focar realmente no operador ternário. Vamos entender primeiro o que vem a ser o operador ternário. Normalmente, quando você tem uma estrutura condicional, o que é que eu uso? Eu uso o if, else. Então, se alguma coisa acontecer, execute. Se não, execute isso aqui. É a forma mais natural. Porém, eu tenho como fazer isso, uma condição, quando eu estiver concebendo, quando eu estiver inicializando uma variável, que é o que nós vamos fazer. Qual é o nosso problema? Nosso problema é o seguinte. Dado um conjunto, um intervalo, supondo que aqui seja 10 e aqui seja 20, e eu coloque o número 5, eu quero construir um programa em Dart que ele verifique se esse 5 está aqui dentro, ou seja, está dentro do intervalo ou não. Então, por exemplo, o 5 ele tem que dizer que pertence. Já se... Deixa eu só mudar aqui a cor para ficar uma coisa diferente. Já se eu puser o número 25 ele não está, tá certo? Nesse intervalo, ele está aqui em cima. Então ele tem que dizer que não pertence. Então nós vamos construir este programa, tá certo? Eu vou mostrar aqui do básico sempre, do código zero. Vamos criar aqui primeiramente uma pasta, tá certo? Vamos utilizar o VS Code ou Visual Studio Code ou VS Code, como vocês queiram chamar. Criar uma nova pasta e vou colocar aqui intervalo numérico. E aqui, no meu caso, eu estou usando o Linux. Eu tenho essa opção aqui de abrir com o Visual Studio a pasta. E vou aqui criar um novo arquivo. Para ficar bem simples. Então, o nome desse arquivo será intervalo numérico.dart. Pronto. Eu vou criar aqui nossa main, que é nossa função principal. Void main. Vamos ver se está funcionando. Vamos dar aqui um print. Print. Funcionou. Para poder funcionar daqui o run. Ó, funcionou. Como sempre, vamos comentar todo o código. Então, vamos começar por aqui, ó. // função. Opa. Função principal. O que nós vamos fazer nessa função principal? Nosso código vai ser bem minimalista. Eu quero que ele, que dado o intervalo, ele verifique se aquele número está nesse intervalo ou não. Então, vamos aqui desenhar para poder codificar em cima do que nós pensamos. Então, vamos imaginar aqui um intervalo. Vamos imaginar aqui que aqui é o início. Vamos imaginar que aqui é o final. E aqui é o intervalo. Eu vou chamar aqui essa parte para poder colocar uma variável. Não, eu preciso ter algumas variáveis para poder fazer a verificação. De mínimo. E essa outra aqui eu vou chamar de máximo. Tá certo? Mínimo e máximo. E esse intervalo aqui eu vou ter um número. Eu quero que esse número seja verificado.
Vamos começar a codificar isso aí. Então, primeiro vamos criar uma variável mínimo, var mínimo igual a 0. Vou botar aqui um var máximo, max. Vou colocar tudo bem escrito, mínimo, e aqui máximo, máximo igual a 0. Vou dar um hint aqui para poder aproveitar. E vou agora o número var número. Todo mundo igual a 0, tá? A iniciada tudo com 0. E agora eu vou construir uma variável verifica num, tá? Var verifica num. Verifica num. Aqui é que nós vamos utilizar o nosso operador ternário. Eu vou mostrar como é a sintaxe, para vocês verem como é uma sintaxe muito engraçada. Engraçado é o que eu falo, que ela é muito lógica. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter aqui... Como foi que nós colocamos? Var. Deixa eu ver qual foi o nome da variável. Var. Verifica num. Var. Verifica num. Olha como é a sintaxe. Eu vou ter uma condição, parece muito com if else. Eu vou ter uma condição. Aí ele vai perguntar, como é que eu pergunto? Interrogação. Condição é verdadeira? Se for verdadeira, execute isso aqui, verdade. Se não, dois pontos, falso. Não é uma sintaxe bonita? Então, olha só. A minha condição é aqui, onde vai colocar a condição. Aí pergunta, isso é verdade? Se for verdade, condição vai executar, no caso, a minha variável vai ter o que tiver aqui na verdade. Se não, no falso. Passando isso para a nossa codificação, o que a gente vai fazer? Para verificar se ele está em um dado intervalo, o que a gente pode fazer? Eu vou colocar se num, que é o número, né, que nós vamos colocar, for maior igual a quem? Ao mínimo, né? Então, vamos só botar aqui para poder ficar bem claro. Pronto. Aqui é o mínimo e aqui é o máximo. Tem que ser maior ou igual ao mínimo para poder estar dentro e tem que ser menor ou igual ao máximo para que esteja dentro. Então, num maior ou igual a mim, mínimo, e como é que eu faço o i aqui? Vamos tentar fazer o e comercial. Meu Deus, o e comercial aqui. Tá, imagine que aqui é um e comercial, tá? Minha letra aqui não é muito legal. E num menor ou igual a máximo. Se essas duas condições foram verdade, ele está no intervalo. Se não, está fora. Então, observa como a gente vai fazer aqui no nosso código. Vamos só transcrever literalmente esta parte para o nosso código, aplicando o operador ternário. Então, é igual a... Eu vou colocar entre parênteses porque serão duas ações, né? Num maior ou igual... número maior ou igual a mínimo e... Cadê o i? E número menor ou igual a máximo. Minúsculo, né? Máximo. Aí eu pergunto, isso é verdade? Se isso for verdade, eu vou colocar aqui, ó, pertence. Se não,
não pertence. Ponto, vírgula. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um print para que ele verifique, tá certo? Então aqui eu vou colocar um print verifica num, ponto, vírgula. Vamos testar? Vamos lá. Valor mínimo, vou botar 0. Valor máximo, vou colocar 10. E vamos colocar 0. Aqui é para aparecer que pertence, porque 0 está no mínimo. Vamos lá? Pertence, tá vendo? Aqui embaixo, deixa eu só aumentar um pouquinho para poder ficar mais visível. Pronto, pertence. Vou colocar um valor que não é para ir. Vou botar o valor de 11. 11 é maior do que 10. Então vamos lá, salvamos e vamos rodar. Não pertence. Olha como é lindo o operador ternário. Vamos agora imaginar que no futuro vamos ter que usar essa verificação para outras coisas. Aí vem a ideia do que? De função. Vamos criar rapidamente aqui uma função para que ele verifique isso aqui. Não temos que colocar tudo isso aqui na main. Vamos lá. Eu vou fazer uma função void. Por que uma função void? Porque ela não retornará nada, ela só vai imprimir dentro dela mesma. Então, função verifica num. Então, vamos lá. Void verifica num. O que a gente vai ter no verifica num? Nós vamos ter... Aqui eu vou botar explícito, tá certo? Eu vou botar aqui int mínimo, vírgula, int máximo, int número. E agora eu vou copiar isso aqui, ó, gente, que eu também não vou fazer tudo, né? Vamos lá. Ó. Copio tudo isso. Coloco aqui dentro. Deixa eu dar só um Ctrl S para ele organizar. Pronto, verifica num. E aqui dentro, o que eu preciso fazer agora. Já tenho a minha função aqui, ele vai entrar um número mínimo, as coisas que nós já sabemos. O mínimo, o máximo e o número. Aqui ele vai processar, eu só fiz retirar da minha main tudo aquilo para poder reaproveitar esse código para outras coisas. E aqui agora eu vou chamar a minha função. Que é verifica num, olha, tudo dando certo, ele já te mostra. Verifica num, mínimo, máximo e número. Como eu coloquei as variáveis com o mesmo nome, claro, né, para economizar, ponto, vírgula. Olha que lindo. Vamos ver se funcionou. Run. Não pertence. Vamos mudar aqui a variável. Vamos colocar agora 10. Maravilha. Aqui você não precisa nem fazer if else, já adianta o processo. Se você quiser aumentar o limite, o que é que eu faço? Vamos aumentar aqui o limite. Ó, vamos botar aqui 11. E agora eu vou botar 11 aqui no número. Run de novo. Pertence. Já foi. Então, o que acontece? Veja como é lindo a programação e como nós conseguimos resolver um problema de verificação. Isso aqui pode ser aplicado para várias coisas. No próximo vídeo eu vou estar aplicando isso aqui numa questão de desafio que é do taxímetro. E a gente vai resolver com função e com um operador ternário também. Até a próxima. Eu deixarei esse código aqui também disponível, tá certo? Vocês podem baixá-lo para dar uma olhada. E até a próxima.